Oi pessoal, tudo bem? O livro de hoje é, claro, Enigma, do Drummond, poeta bem conhecido e que inclusive é obra obrigatória da FUVEST e da Casper Libero. E poesia, gente, é uma coisa muito maluca, porque pode dar match com você e não dar match com um coleguinha, e pode não dar match com você e dar match com um coleguinha. Então por isso a gente veio hoje destrinchar todo este mundo claro e enigmático, que é Claro Enigma, e me perdoem pela piada extremamente de tio do pavê. Vamos lá, Drummond, poeta extremamente conhecido aqui no Brasil, certo? E ele é muito maluco, gente, porque, antes de eu falar do livro, tá? Ele é muito maluco porque ele passou por todas as fases do modernismo. E maluco no bom sentido, porque a gente tem... Cada obra do Drummond, ele tá de um jeito, ele é quase um geminiano, né? Cada hora ele tá de uma maneira diferente, com humor diferente, com uma questão diferente, com uma coisa diferente pra falar. Ele, inclusive, né, ele começa ali falando na primeira fase do modernismo. Isso não no livro, tá, gente? É o próprio Drummond. Ele teve uma fase que era correspondente ali logo após a Semana de 22, principalmente depois da publicação na Revista Antropofágica de uma poesia dele que a gente conhece bem e que muita gente até hoje diz que não é uma poesia de verdade, que é no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E que fica só nisso. A pedra estava no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. É isso, a coisa inteira, né? E que ele tava com uma intenção tão moderna quanto, né, os seus contemporâneos, a galera que tava ali na época, que era essa brincadeira, eram piadas em formatos de poesias, não tinha um formato específico, né? Tinha como função lançar aí uma coisa exclusivamente brasileira, uma coisa antropofágica, uma coisa que come da própria cultura e leva a cultura também, né? Essa coisa maluca. Então ele passou com muita propriedade por essa primeira fase do modernismo. Logo depois, ele entrou na segunda fase, que inclusive é por onde ele é mais conhecido, uma vez que suas principais obras fazem parte desta fase. Entre essas, Sentimento do Mundo, que foi a obra obrigatória da FUVEST durante muito tempo também, e Rosa e o Povo, por exemplo, né? Que é uma parada que ele tenta se engajar socialmente. Então essa segunda fase aí do Drummond é uma fase que é socialmente engajada. Ele tenta sempre discutir e debater as questões sociais do indivíduo. Por exemplo, tem um poema dele que ele fala de uma rosa que subiu no asfalto. Então, olha só a figura de linguagem, olha o jogo nisso, né? Quando a gente fala que uma coisa que tem asfalto, que é cinza, que é frio e que é ruim, ainda assim consegue nascer uma beleza depois de muita insistência da própria flor. Então olha como socialmente ele queria mesmo colocar a sementinha ali, ó, a sementinha da discussão, do debate. A terceira fase que ele entra, que é em 1951 com a publicação de Claro Enigma, é extremamente diferente porque a gente tem um Drummond mais velho. A gente tem um Drummond cético. Olha só que maluco, né? É um cara que ele já não acha mais que o mundo vale a pena. Esse livro tem 42 poesias, né? E uma delas fala assim: o mundo, meu bem, não vale a pena. Olha que coisa, né? Que diferença dentre as outras obras do Drummond. E o livro inteiro tem essa questão de assim: quem somos nós, para onde vamos? Isso aqui não vai funcionar, galera. Isso aqui tem uma coisa muito louca e eu não sei mais o que eu faço. Eu sou tão cético a ponto de que, velho, pra mim não tem mais esperança. Acabou, sabe? O livro é dividido em 6 partes, né? Então são 42 poemas com 6 partes no livro inteiro. E uma das mais conhecidas, inclusive, é a última poesia do livro, que fala justamente uma máquina do mundo, e que fala justamente sobre um homem que está andando por Minas Gerais e ele descobre essa máquina do mundo que vai poder dar a resposta para ele de toda a civilização. Só que ele nega, ele fala, cara, não vai adiantar nada. Olha aí uma outra figura, olha aí uma outra questão, né? O quanto que nós temos um eu lírico, nós temos uma pessoa, né, um ser falando que tá tão cético, que já não acredita mais em nada, que nem uma máquina do mundo com a resposta do mundo ia adiantar. Porque o mundo, gente, é claro enigma. Pegou o nome do livro? Esse paradoxo do claro enigma é justamente sobre isso. É justamente para incentivar esse ceticismo. É justamente para nos mostrar uma série de poesias que são céticas, que são introspectivas e que não acreditam mais no mundo tal qual ele é.
Uma dica para ficar um pouquinho mais tranquilo de ler os poemas do Drummond é ler em voz alta, porque aí você também consegue se escutar e também consegue entender mais ou menos qual que é o jogo ali que ele tá fazendo. Esse jogo paradoxal, tem muito poema no meio deste livro que é paradoxal, que tem esse jogo de claro enigma, claro escuro, sabe? Esse jogo de palavras e coisas, que é justamente para mostrar que o nosso mundo é muito louco, certo? Poesia, gente, é uma coisa muito maluca, não dá pra ler só uma vez, ok? Tem que ler várias vezes pra ver, pra tentar captar, mas uma vez que você já sabe desse histórico aí do Drummond, e você sabe exatamente qual que é o lance dele, por que que ele falou isso, aliás, uma coisa muito interessante. Logo depois dessa fase, ele começou com uma fase mais memorialista, a publicar coisas mais lembrando do passado, de coisas que aconteceram e tal. E isso finaliza, né, todas as fases que o Drummond teve. Mas para vocês verem o quanto o Drummond foi extremamente versátil em relação à sua própria obra, certo? Claro Enigma está no vestibular e, inclusive, gente, pode muito bem cair na redação do Enem, por exemplo, né? Podem citar alguma coisa do Claro Enigma, uma vez que nós estamos numa fase da nossa sociedade que é extremamente paradoxal, que é extremamente, né, que é extremamente cética, é quase como um poema, é quase como um livro, que é essa história de que, cara, o mundo tá muito louco lá fora, tá muito maluco essas coisas aqui que estão acontecendo, mas ao mesmo tempo eu ainda sei da capacidade humana, eu ainda sei da capacidade que a gente pode ter de certa maneira. Então, como juntar isso? Como fazer o estudo da mente? Essa é a ideia de Claro Enigma e é isso que todas as poesias do Drummond nesta obra falam, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter um exercício logo, logo com a maioria das obras que estão aí no vestibular pra gente já treinar pra ver se entendeu bem. Mas ainda assim vale ler o livro todo e algumas poesias mais do que uma vez, né? Pra você conseguir captar e inserir e linkar o que eu disse, o que eu contei pra vocês sobre o Drummond e a sua obra com as poesias de Claro Enigma. Não se esqueça de se inscrever no canal e também acompanhar as outras resenhas que nós fizemos de todos os livros do vestibular. Então, ó, tchau, até a próxima!